No vídeo de hoje, vou apresentar um novo projeto que estou desenvolvendo. Vou fazer a gansa, vou dar o nome de Belinha, porque já tem uma história escrita com a gansa Belinha. Esse molde surgiu a partir da história, então resolvi colocar ela não só no papel, mas na costura também. Então, fiz o desenho desse molde aqui. Ela vai ficar assim. Já tem ela no canal, o vídeo dela no canal. Para quem se interessar a fazer, eu vou fotografar o molde e colocar no canal, para quem quiser desenvolver esse projeto também. Foi eu que desenhei esse molde, então a partir da história. Ela ficou medindo 40 centímetros de altura. Então, o molde vai assim, ó, vai em duas partes. Aqui ela mede 40 centímetros de altura, então como a folha não dá 40 centímetros, foi feito em duas partes. Então, você vai depois verificar o molde. Ó, aqui está a outra parte. Se você quiser, depois vai dar de imprimir. Vai ser grátis, não vou cobrar nada de ninguém, porque esse canal é para as pessoas que querem aprender. Não tem fins lucrativos o canal. Então, se a pessoa quer aprender, o molde vai estar grátis lá. Então, vamos precisar do molde dela. Vamos precisar de um círculo de 15 centímetros de altura, né? Por 15 por 15. E um pequeno aqui no meio, só riscar, para depois alinhavar. Aqui no meio vai ser um alinhavo aqui, ó. Para fazer o chapéu, esse aqui é o chapéu. Então, você pode fazer do tamanho que você preferir. Pode ser maior, pode ser menor. E vamos precisar de um retângulo de 10 por 15. Esse aqui é para colocar a pedra decorativa, aquela que a gente usa no vaso de flores. Aqui é pedra decorativa. Então, uma pedra limpa, né? Melhor seria da branquinha, porque aí não sai a tinta. Quando lava, não vai manchar. Mas eu não encontrei da branca. Então, vai precisar de um retângulo de tecido para colocar as pedrinhas. Esse retângulo vai ficar com uma abertura aqui, ó. Vai costurar ele todo e aqui vai ficar com uma abertura para encher com as pedrinhas. Mas aí ele não vai ficar totalmente cheio. Você vai colocar só um pouquinho o suficiente para ela poder ficar em pé. Então, aqui eu já fiz o molde. Esse aqui é o chapéu.
o chapéu dela. Nessa parte aqui, ó, vai ser alinhavado, vai ficar assim, ó, tipo esse aqui. Vai ficar tipo esse aqui. Alinhava, pega uma linha da cor que você preferir, alinhava e depois no final ainda dá de fazer o acabamento com a própria linha, se for uma linha mais grossa. Aí dá de fazer o acabamento com a própria linha. Então, o chapéuzinho vai ficar assim. Vai ser alinhavado. Aqui vai um pouco de fibra, para ele ficar cheinho, vai fibra aqui. Vamos precisar de um forro com material mais resistente, mais durinho. Tem um mais fino do que esse aqui, mas eu não encontrei. Então, encontrei esse aqui de acrílico, fibra de acrílico, que aí ele fica bem durinho e não vai aparecer o enchimento. Por isso que precisa de um forro para ele ficar mais durinho. Então, é duplo, essa parte aqui é dupla. Você vai costurar aqui, depois de fazer o molde, você vai costurar por dentro um pezinho de máquina, por dentro, para depois recortar em cima do risquinho. Recorta em cima do risquinho, coloca um pé de máquina aqui para dentro e recorta em cima do risquinho. E vamos precisar de tecido. O tecido também é de sua preferência, tem uns peludinhos também. Eu gosto de usar esse aqui de algodão cru. Esse aqui é de algodão cru. Aí faz o molde e antes de recortar, você costura tanto um quanto o outro. Costura primeiro para depois recortar. Por quê? Porque se recortar por cima do risquinho aqui, a costura vai ficar para dentro. Então, esse molde aqui, ele tem que ser maior do que esse outro aqui, porque esse aqui vai dentro, esse de fibra fica tipo um forro. Então, você vai empacotar ele, vai empacotar. Aí, aqui deixa uma parte aberta, pode ser no pescoço. Eu vou deixar aqui em cima, porque aqui em cima vai a costura. Aqui vai a costura e aparece. Aí, eu vou deixar aqui em cima para colocar o enchimento bem certinho depois. Aí, então, tem que ficar um pedacinho aberto para colocar o enchimento. Mas também, se preferir, dá de colocar aqui por baixo, que essa parte aqui, ó, não vai ser costurado. Essa parte aqui vai ficar aberta para colocar o pedrisco e costurar o pezinho. O pezinho vai ser costurado aqui, porque aqui você vai dobrar ela vai ficar com essa parte aqui para frente. Vai dobrar, ela vai ficar para frente. E aí vai precisar de fibra, além dessa parte do forro, você vai precisar de fibra para colocar o enchimento. Então, tem que ter o pedrisco, a fibra, o forro e o tecido. Vai todas essas partes. Ó, aqui eu fiz para colocar o pedrisco, eu fiz de TNT. Um tecido mais mole, porque ela vai ter que ajustar as pedras ali dentro. Então, um tecido mais mole. Esse aqui é o chapéu.
pedra e vamos precisar de feltro para fazer o pezinho. E aí a fibra. E eu esqueci de desenhar o molde do pé, então vou desenhar ali depois para fotografar e colocar o molde do pé. E vamos precisar de mais um pedacinho de feltro para fazer o bico. O bico, ele vai ser recortado. O bico, ele vai ser recortado aqui, ó. Você vai dobrar aqui, recortar essa parte aqui, recortar essa parte do bico e vai costurar o tecido aqui, ó. Costurar o tecido aqui, pela parte de dentro, nos dois moldes. O molde de tecido é duplo, então o bico também tem que ser duplo. Dobra ali e costura o biquinho duplo. Recorta ele duplo. Desenha ele, né? E depois costura em volta no feltro. Desenha ele no feltro e costura. Então, esse é um novo projeto que eu gostaria de passar para vocês. Então, para quem se interessar em fazer, eu vou colocar o molde no canal e vou ensinar alguns passos aqui, porque tem que ter a máquina para costurar. Aí depois eu trago costurado para fazer o acabamento final com vocês. Então, muito obrigada pela atenção, participação. Até o próximo vídeo.